E aí, pessoas, mais um Diário de Bordo. Agora a segunda parte do vídeo da desconstrução do constitucionalista Davi Coimbra. O Davi Coimbra, depois de demonstrar no primeiro vídeo o ato falho dele, em que ele ensina o que ele vai fazer na coluna 24 horas depois, com o seu uso do porém, do mas. Agora nós vamos tratar das besteiras da segunda, da parte que vem depois do porém no artigo dele, em que ele faz uma defesa constitucional da impossibilidade de impeachment de Dilma. Pelo amor de Deus. Davi Coimbra, livros para você ler. Esse aqui moderno, Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, um livro bom para universitário, para quem quer começar a aprender. Tem o André Ramos Tavares, você pode ler. Você pode ler o Alexandre de Moraes, que é bem conhecido, um livro bem bom para concurseiro. Ou você pode ler também um livro um pouquinho mais de fôlego, assim, em termos de jurisprudência, até do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo. Ou você pode ler também o Adi Lamego Bulo. Você leia um pouco antes e leia também a própria Constituição. Leia a Constituição, leia a Lei de Improbidade Administrativa. E você vai entender o seguinte: crime de responsabilidade é um crime político-jurídico, meu querido, ou político-administrativo. O que acontece? Crime de responsabilidade, se você vai procurar na jurisprudência do Supremo, vai lá, entra no STF, procura lá no Mandato de Segurança 20.941. Aí você vai encontrar que o relator desse Mandato de Segurança foi no tempo do Collor, era o ministro Aldir Passarinho. Lá na página 39 do acórdão, do relatório, tu vai encontrar o seguinte, tá? Eu vou te mostrar aqui o que é o direito constitucional, meu caro. O processo de impeachment, instituto que teve suas origens na Inglaterra, adotado nos Estados Unidos e que já desde a primeira Constituição do Brasil, ainda sob regime monárquico, aqui veio a figurar no seu texto. Possui cunho nitidamente político. Tanto é certo que a sua aplicação pode fazer-se sem que os fatos que possam justificá-lo sejam necessariamente tipificados na legislação penal comum, embora sejam considerados como crimes no texto constitucional. Do livro do Paulo Brossard, que é o grande autor sobre o impeachment. O que o Paulo Brossard fala sobre isso? Inclusive citado no voto desse mandato de segurança no Supremo. Estou pegando a jurisprudência do Supremo, tá? Sobre o caso do Fernando Collor. Então, assim, pelo amor de Deus. O que diz o Paulo Brossard no seu grande livro conhecido chamado Impeachment? Diz assim, sobre o Paulo Brossard, diz o seguinte: sucedendo à condenação no juízo parlamentar, não se segue necessariamente a condenação no juízo ordinário. No juízo político, os fatos podem parecer bastante para justificar o afastamento da autoridade a ele submetida. No juízo criminal, sob o império de critérios que não são em tudo iguais aos que vigoram no juízo parlamentar, os mesmos fatos podem não ser suficientes para a condenação e a ação penal ser julgada improcedente. Ou seja, juízo parlamentar, o juízo é político, criatura. No juízo criminal, ele tem que ser estritamente jurídico, tipificado na lei penal. Voto do ministro Sepúlveda pertence no mesmo processo. Olha o Sepúlveda, o que ele diz? De qualquer sorte, insista-se, não obstante convencido de que o processo de impeachment é um mecanismo jurisdicional de aplicação de sanção punitiva e, sob esse ângulo, um instituto de forma penal, não mais lhe contesto a natureza essencialmente política, que o distingue nitidamente dos mecanismos processuais da jurisdição criminal do Poder Judiciário. Sob esse prisma, as decisões dos órgãos do Parlamento no correr do processo por crime de responsabilidade, embora com forma e eficácia jurisdicional, são atos políticos.
é o seguinte. Davi Coimbra, tu não entende nada de direito constitucional. Não dá teu palpite aí. Fala sobre o comportamento humano, fala sobre literatura, fala sobre coisas que você domina. É ridículo o que você coloca. Você coloca que Dilma Rousseff teria que ter... Vou pegar de novo, porque agora o aspecto que eu estou analisando é outro. Olha só, ele diz assim, ó. Repito, impeachment exige envolvimento pessoal do presidente. Ele, o presidente, é quem tem que ter cometido o crime. Não seu partido, não seus ministros, não seus aliados. E diz que a prova tem que ser... Diz que é absurdo condenar Dilma Rousseff por uma questão orçamentária, uma questão como as pedaladas fiscais. E mais, ele diz assim, é preciso haver envolvimento pessoal dele com algum ilícito grave. Sim, o ilícito é grave. Só que não é o mesmo que um ilícito penal. Olha só, crime de responsabilidade está no artigo 85 da Constituição. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Toda a Constituição Federal. Toda a Constituição Federal. Especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. O que é probidade na administração, meu Deus? Tu tem a lei do impeachment, que trata da improbidade da administração, e o próprio artigo 37, que faz parte da Constituição, e o presidente não pode atentar contra a Constituição, diz o seguinte, antes de ler a lei do impeachment, a administração, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, moralidade. Tá, aí vamos para a improbidade da administração, artigo 85, referido no artigo 85, inciso 5. Chegamos na lei 1079 de 1950, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade. E aí o que acontece? Artigo 9º da lei. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Chegamos no item 3. No item 3 diz assim, não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Dilma, quantos ministros teus estão envolvidos na prática de atos contrários à Constituição? Me diz, quantos? Quantos já apareceram? Calma, tem mais. Artigo 10º, dos crimes contra a lei orçamentária, que também são passíveis de crime de responsabilidade, seu Davi Coimbra. 4º, artigo 10º, inciso 4º, infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Dispositivo da lei orçamentária. Pessoas, e depois tem uma série de outras possibilidades, aqui eu estou falando de algumas, que demonstram que o seu Davi Coimbra deveria ficar quieto quando o assunto é direito constitucional. Isso eu digo pelo bem do seu Davi Coimbra e pelo bem da Zero Hora, se quer continuar com seus assinantes. Já não basta aguentar o Moisés Mendes falando, agora também tem que aguentar Davi Coimbra dando pitaco em direito constitucional. Puxa vida! Mas que bom que tem gente para corrigir.